Primeiramente, eu quero agradecer a todos os plantonistas. Chegamos já a 1.450.000 inscritos aqui no YouTube. O Plantão Brasil não é apenas o canal que mais cresce, é o canal que também tem mais visualizações. Estamos chegando a 1 bilhão de visualizações de vídeos aqui no Plantão Brasil. Agradeço a todos os plantonistas, aos que são inscritos, aos que não são inscritos, aos membros, aos não membros. Muito obrigado a todos. Somos aqui, posso falar, um dos maiores movimentos políticos do Brasil é o Plantão Brasil, viu? Vamos falar agora de um pessoal aí que odeiam o Plantão Brasil e eles estão aí em pânico. Eu vou falar primeiro da Carla Zambelli, que já faz alguns dias que eu queria falar, e já eu falo do Nicolas, o Nicolas estava chorando na live. Disse que não dorme mais, que fica pedindo para Deus dar para ele uma saída, uma luz. Mas vamos falar da Carla, que é outra que não dorme mais, né? Pois bem, a Carla Zambelli, olha o que está acontecendo com a Carla. A Polícia Federal mostrou aí provas contra a Carla Zambelli. Ela foi indiciada na sexta-feira. Sexta-feira, a Carla Zambelli foi indiciada pelo caso aí em que o Walter Delgatti Neto, o hacker, ele invadiu os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Até aí, todo mundo deve estar sabendo da notícia, tudo mais. Só que tem uma parte muito engraçada nessa notícia que não tinha como eu não citar aqui. Já falei desse caso várias vezes. Ela se encontrou com o hacker seria usado pelo Bolsonaro. Isso está sendo investigado, viu? Isso ainda não acabou o inquérito. Ele seria usado pelo Bolsonaro para legitimar um possível grampo contra o Alexandre de Moraes. A Carla Zambelli quem levou o hacker ao Bolsonaro e no final de 2022 ela pediu para o hacker, ela contratou ele para que ele fizesse ali hackeamento dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, que é quem expede mandados de prisão, habeas corpus, etc, etc, etc. Pois bem, eis que no dia 4 de janeiro, 4 dias antes, estou pensando no 6 de janeiro que foi a do Trump, 8 de janeiro, né? Foi a do Bolsonaro. Então, 4 dias antes, no dia 4 de janeiro de 2023, sai na imprensa um documento que era ali uma ordem de prisão expedida contra o Alexandre de Moraes pelo próprio Alexandre de Moraes, em que ele dizia, eu prendo a mim mesmo porque eu sou um juiz que beneficiei o PT, bererê, barará. Tá. E sai aquilo na imprensa e fala, nossa, e aí o bolsonarismo já começa a falar, tá vendo? Se hackearam o sistema do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, como é que não vão hackear aquela maquininha que conta votos, hein? Já começaram os bolsonaristas. Aí fala, pô, uma coisa tem nada a ver com a outra. Tá. A polícia começa a investigar. Investigar. Chega no... Tudo fica rastro. Essa que é a pior coisa. Que crime burro, né? Mas que ideia de jirico, né? Aí, óbvio que iam chegar. Chegaram no registro ali, no login, que foi utilizado pela pessoa que emitiu o mandado. E aí viram, alguém roubou a credencial dessa pessoa. Quem? Vamos lá ver aqui a localização. Era o Walter Delgatti Neto. Aí o hacker é preso e fala, não, mas foi a Carla que mandou. Você fala, o quê? Foi a Carla. Aí a polícia vai lá e faz busca e apreensão contra a Carla Zambelli. E aí a coisa começa a ficar muito engraçada. Porque mais de 6 meses depois do Bolsonaro tentar dar um golpe e dar errado, ou seja, a Carla já sabia que era investigada e tudo mais, a polícia pega os celulares de Carla Zambelli. E aí, os agentes têm uma surpresa. Eu falei aqui nas últimas semanas, os plantonistas aí que assistem vários vídeos devem se lembrar, eu falei que, olha, se estivesse nas Olimpíadas aí, dica aí, coloquem a categoria pessoa mais burra da face da Terra, se tiver feminino e masculino, a gente tem 6 medalhas garantidas. A gente vai ter ouro, prata e bronze no masculino, ouro e prata e bronze no feminino. Porque, olha, temos aí o Anderson Torres que deixou a minuta de golpe na casa dele. Temos o Tenente Coronel Cid, que deixou todas as provas e conversas do celular dele na nuvem. Então a Polícia Federal conseguiu todas as conversas dele e, pior, esqueceu de deletar os e-mails da lixeira. Então ficaram todos os e-mails dele lá para a Polícia Federal ver. Olha, esse tá ali. Temos o General Heleno, que mais de 1 ano e 1 mês depois da tentativa de golpe de Estado, ainda tinha no armário de sua casa um caderno ali com as anotações que ele usou para fazer a minuta golpista. Falando ali em prender ministros do STF e prender delegados da Polícia Federal. Então aí, olha, a gente fica, caraca. Mas aí chega a Carla Zambelli e fala, olha, se essa competição aí da pessoa mais burra não tiver categoria masculino e feminino, for aí uma só para todo mundo, eu ganho. Por quê? Porque a Carla Zambelli,
manteve no seu celular todos os documentos falsos que o hacker Walter Delgatti Neto emitiu no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Então o Walter Delgatti Neto ele emitiu 4 documentos. Ele fez essa fraude aí, invadiu lá o sistema, a mando da Carla Zambelli, para emitir 4 documentos. Então vamos lá. Uma ordem de quebra de sigilo bancário do Alexandre de Moraes. 2. Um recibo de bloqueio dos bens do Alexandre de Moraes no valor de 22.900.000 reais, que era o mesmo valor da multa que ele impôs ao PL, quando o PL questionou o resultado da eleição. 3. Um segundo recibo de bloqueio de bens do ministro, no valor de 500 mil. Ou seja, 2 ordens de bloqueio de bens do Alexandre de Moraes. E 4. Um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. Agora a melhor parte. Esses 4 documentos estavam no celular da Carla Zambelli. Aí você fala, Thiago, peraí. Se esses documentos foram tornados públicos, você vê as notícias aí, vai no Google, você pode buscar por data, você coloca aí, mandado prisão contra o Alexandre. Você põe ali, data 4 de janeiro de 2023. Vai aparecer as notícias do dia, tá lá o documento, um PDF, tá, o documento completo. Qualquer um pode baixar, pode estar até no seu celular, Thiago. Se você tiver lido a notícia num veículo aí qualquer da grande mídia ou da mídia qualquer que tenha publicado e você tiver baixado o documento. Só que tem uma coisa, toda vez que você baixa um documento, fica ali a data de criação desse documento no seu celular ou no seu computador. E se você modifica ou edita, fica também a data de modificação e a data da última modificação. Ok. O que acontece é o seguinte, a ordem de quebra de sigilo bancário do Alexandre de Moraes foi gerada no computador do Walter Delgatti no dia 4 de janeiro de 2023, às 22 horas e 22 minutos. Ou seja, imagina que o Walter Delgatti Neto escreveu aquilo ali no Word. Em algum momento ele aperta ali, arquivo, salvar. Naquele momento o arquivo é gerado no computador dele. Aquilo foi às 22 horas e 22 minutos do dia 4 de janeiro. Tá. O documento foi gerado no celular da Carla Zambelli 22 segundos depois. Quer dizer, ele salvou e já imediatamente enviou por WhatsApp, provavelmente, para Carla Zambelli. Ela já estava online esperando aquilo, já baixou. E não apagou nunca. Ela nunca apagou o documento. Ficou lá. Ou seja, não tem como falar que a Carla Zambelli ficou sabendo via imprensa. Não, antes do mandado ser expedido pelo CNJ, ela já tinha no celular dela. Mas tem uma coisa que fica muito engraçada, porque o Walter Delgatti Neto falou na delação que a Carla Zambelli foi quem escreveu esses documentos e ele só corrigiu erros de português, erros ortográficos e gramaticais da deputada, que apesar de deputada, de ser muito arrogante e tal, não sabe nem escrever. Se uma pessoa não sabe escrever direito, é culpa do nosso sistema educacional. A gente teve aí inúmera ditadura militar, vários governos de direita, que desinvestiam na educação exatamente sabendo que as pessoas com menos educação são mais fáceis de serem manipuladas e de aceitar todo tipo de desgraça que os políticos impõem a elas. Tá, mas então não é culpa das pessoas. Mas uma deputada que tem assessoria, tudo mais, que é tão arrogante, gosta de falar que o Lula é semi-analfabeto, ela escreve um documento com erro ortográfico e gramatical, ficou feio. Só que agora olha só, o recibo de bloqueio de bens do Alexandre de Moraes no valor de 22 milhões de reais foi criado no equipamento do Walter Delgatti no dia 4 de janeiro, às 22 horas e 23 minutos. E no celular da Carla Zambelli no dia seguinte, 5 de janeiro, às 4h14. Até aí, ele criou nesse dia, no mesmo dia que ele criou o outro, ele também salvou esse, e mandou para ela. Ela baixou no dia seguinte. Até aí, ok. O segundo bloqueio de bens do Alexandre de Moraes, de 500 mil, foi criado no equipamento do Delgatti no dia 25 de novembro de 2022. Ou seja, em novembro, um mês e meio antes, ele já tinha esse recibo de bloqueio de bens do Alexandre de Moraes, de 500 mil reais. A Polícia Federal não encontrou exatamente o mesmo arquivo com a Zambelli, mas achou o seu teor reproduzido no celular dela em 2 arquivos distintos. Ou seja, ela escreveu com erro de português, ele corrigiu os erros e aí ele emitiu. A minuta do mandado de prisão também. A Carla Zambelli recebeu 1h e 27 minutos depois. E foi o mesmo documento que ela enviou, sem edição nem nada, é o mesmo que vazou na imprensa. Ou seja, ela vazou para a imprensa. Então a situação da Carla Zambelli é muito difícil. E aí vamos à situação do Nicolas. O Nicolas está apavorado, tá? O Nicolas tem aí processos contra ele correndo na Procuradoria-Geral da República por transfobia, por homofobia, por incitação ao golpe de Estado, e esses processos estão avançando rapidamente, tá? Essas investigações estão avançando rapidamente. O Nicolas sabe
que se ele for denunciado, a condenação a pena máxima é de 5 anos. Só que se o Nicolas ele pega uma pena aí de 1 ano ou 2 em uma das investigações, e na outra ele pega mais 2 anos, por exemplo, soma 2 mais 2, 4. 4 para cima ele perde o mandato. Perdendo o mandato já pode ser preso. Então a situação dele é catastrófica, a do Nicolas Ferreira. O Nicolas está com alcance muito grande nas redes sociais, viu? Muito, muito, muito grande. Mas é uma coisa assim de louco. E o Nicolas, além desse alcance todo, que ele tem principalmente no Instagram, ele participa de várias lives. Aí ele participou de uma live. Primeiro, ele deu uma exaltada sem querer no Lula. Olha o exemplo pro Nicolas na política. Ó. Coisa a direita precisa entender. Nós não precisamos somente resistir ao mal. A gente precisa resistir a ele. O Lula, ele perdeu 12 anos seguidas, Adriles, a presidência da República. 12 anos. Eu tô para te dizer que uma pessoa que dedica 12 anos da sua vida para algo é porque ela quer muito isso. E ele perdeu. Mas depois, agora, só existe um presidente da República que foi 3 vezes presidente da República do nosso país, infelizmente, é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se nós não entendermos que a gente precisa ter coragem para resistir, mas coragem para persistir, uma coisa a direita precisa entender. Ou seja, o exemplo de superação para o Nicolas é o Lula. O Lula tentou 3 vezes e perdeu. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe falava, olha, o Lula é um grande exemplo de superação, porque ele queria ser presidente, ele tentou uma vez, não deu. Ele tentou a segunda vez, a imprensa ficou do lado do Fernando Henrique. A primeira do Collor, a segunda do Fernando Henrique. A terceira já estava tudo dominado pelo Fernando Henrique, não tinha nem chance. Mas ele tentou de novo. E aí, na quarta, ele fez a articulação necessária e conseguiu ganhar. E depois que ganhou, não perdeu nunca mais. A única que ele perdeu foi que tiraram ele, senão ele ganhava. Tá? Então, esse é o Lula. Aí o Nicolas também vê o Lula como um exemplo aí de superação. Aí em determinado momento, o Vinícius Bettiol colocou o corte aqui, o Nicolas lá começou a falar que não dorme mais. Ele fica à noite perguntando, pedindo a Deus para dar uma luz para ele. Ó. Eu vou para cima, eu vou mobilizar, sabe? Eu tenho hora que eu não consigo dormir às vezes, por pensar e falar assim, meu Deus, dê estratégia pra gente, dê uma diretriz, dê discernimento, porque é uma luta muito difícil. Adriles, eles têm tudo. A gente não tem nada hoje. Meu irmão, eu sou bom cachorro louco. Eu vou pra... Eu não durmo mais, eu fico pensando, Deus, me dê uma estratégia, Deus, faça alguma coisa, o que eu posso fazer pra barrar? Pois ainda. Saiu aí da cabecinha dele, dos amiguinhos dele, de tentar uma anistia pro Bolsonaro. Já foi pro Belelé o plano. O Arthur Lira já falou que não, o Rodrigo Pacheco já falou que não, então a tal da anistia não deu. Aí tentaram uma anistia para os crimes eleitorais, só para o Bolsonaro ainda estar elegível em 2026, vai que ele consegue concorrer. Já falaram não. Então, Bolsonaro estar elegível em 2026, esqueçam. A anistia aí para quem cometeu crime referente ao dia 8, esqueça. E aí, no meio desse desespero aí, resolveram alguns bolsonaristas ressuscitar até o Ciro Gomes. O Ciro Gomes passou aí a ser utilizado novamente, não é a primeira vez, nas redes sociais bolsonaristas. A primeira vez que o Ciro foi aí viralizou nas redes bolsonaristas, que vimos aí bolsominions dizendo que, nossa, o Ciro Gomes tem razão e coisas do tipo, foi sabe quando? Em outubro de 2022, quando o Ciro passou a fazer campanha contra o Lula e não contra o Bolsonaro. E ali, o Ciro tem até matérias aqui, ó, uma matéria do portal Intercept, 10 de setembro de 2022, aí foi piorando em outubro. Vídeos do pedetista atacando Lula viram febre nas redes sociais bolsonaristas. É puro oportunismo eleitoral. O triste fim de Ciro Gomes, rebaixado por si mesmo, acaba eleitoral do Bolsonaro. Aí agora, ó, Júlia Mamata aqui. Tá lá, ela compartilhando o Ciro Gomes. Todos os bolsonaristas compartilhando o Ciro Gomes, dizendo que, olha, ele achava que o Lula faria um bom governo, mas foi uma decepção. O Ciro, na campanha, foi feita uma pesquisa sobre as publicações do Ciro Gomes. Ele, para cada vez que ele atacava o Bolsonaro, para cada uma vez que ele atacava o Bolsonaro, ele atacava o Lula 17 vezes. Você não pode falar que esse cara é governista ou ele é esquerda. Quem estava atacando a extrema-direita numa eleição, em que, lembre-se, o objetivo da eleição é chegar no segundo turno. Para chegar no segundo turno é melhor você atacar quem? O segundo colocado. Ele atacava o Lula. Fez o quê? Fez com que o Ciro chegasse aí a menos de 3% dos votos. Pois bem, voltou aí a selinha do bolsonarismo. Então já o bolsonarismo começa aí, eles estão agora com um projeto, eu não sei ainda porque é um projeto embrião deles, de pegar políticos aí que não gostam do Lula
e que sejam aí ligados mais ou menos ao campo progressista e tentar levar para o bolsonarismo cada vez mais. Por quê? Porque com a prisão do chefão da quadrilha, o bolsonarismo não vai mais se chamar bolsonarismo. Vão dar um outro nome, um nome aí recalchutado para isso, para que não pareça ligado ao extremismo. E aí eles tentam conseguir apoio desse pessoal aí, dos refugos, que a esquerda expeliu porque era gente traidora. E aí esse pessoal acaba sendo acolhido lá. Então começaram já o flerte com Ciro Gomes. Já começou lá em 2022, até antes do período eleitoral, mas agora voltou o flerte com o Ciro Gomes. Então já estão aí pensando no que fazer no pós-Bolsonaro. Olha como a coisa fica feia. Olha, quem acompanha o Plantão Brasil desde o período eleitoral vai dizer: Thiago, você avisou, o Ciro Gomes é a linha alternativa do Bolsonaro. Eu falei, é isso, ele tem umas ideias boas até de esquerda, fala bonito, muito bonito, Ciro Gomes, realmente não tem como dizer que, nossa, ele não sabe se articular bem, as ideias que ele fala não são boas, não, realmente se articula muito bem. Porém, as atitudes valem mais 1.000.000 de vezes mais do que qualquer palavra. E aí as atitudes mostram o oposto. Ele faz a linha do bolsonarismo. Tá aí, ó, sendo elogiado. Então temos aí os bolsonaristas em pânico, o Nicolas aí chorando nas redes e falando que já não dorme mais. A Carla Zambelli, Carla Zambelli numa situação insustentável. Olha que essa é das investigações contra ela, essa é a que os crimes têm a menor pena, tá? Só 7 anos de prisão. As outras, todas passam de 15. Então a situação vai piorando. Peça sua inscrição no canal. Falou!